Olá, ouvintes do podcast Jantei Arte. Estamos começando mais um episódio da nossa série de entrevistas com artistas visuais da cidade de Fortaleza. Eu me chamo Lucas de Lacerda, sou curador, crítica de arte e vou conduzir essa conversa. Hoje nós temos a presença super especial da artista Gi Monteiro, que desenvolve um trabalho com desenhos, pinturas, fotografias e vídeos inspirados no escuro como um lugar de mistério e reencantamento. Seu trabalho fala de energia, imprevisibilidade e possibilidades de fuga do controle e da explicação racional. Gi, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. E para começarmos a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para o público. Quem é Gi Monteiro? De onde você vem? Onde você nasceu? O que você faz? Se apresenta pra gente quem você é. Então, eu sou Giz de Monteiro. O Monteiro é um sobrenome que vem do meu pai. Eu nasci no Parque Santana, que é uma parte do Grande Mudubim, e hoje eu resido no José Walter, né, Uhum, que é um bairro próximo também. Eu sou filha de Sandra Rosângela e de Francisco Evilásio, e neta de Maria das Dores, assim. uhum, E também sou historiadora, sou arte uhum. educadora e artista. Massa. E Gi, o teu trabalho, ele possui uma forte relação com o escuro, com o imprevisível, aquilo que foge do que a gente está prevendo, com a memória, né? Você falou que estuda história, acho que aí tem um interesse pela memória, com o movimento, que também é um movimento de transformação, que é o movimento da vida, é o movimento da água, esse movimento que é o fluxo, né? Que a gente também vê esse fluxo no gesto do teu trabalho. E também você tem chegado e experimentado muito o campo da abstração, que é um campo de não entregar a figura, não entregar uma identidade, não entregar algo que seja reconhecível, transparente. Talvez a abstração seja um campo de resistência, seja uma forma política de se posicionar no mundo. Então, obviamente, com o invisível e a liberdade está aí também, né? Então, queria que você falasse um pouco para a gente, né, a partir da sua visão, o que é o teu trabalho e o que é que você busca discutir com ele, né? Por que você faz ele, né? Com esse trabalho você busca discutir o quê? Sim. Eh Eu acho que a pergunta tem um conjunto de direções, assim. E eu acho que esse conjunto de direções, eu acho que é o que me move, assim. Uhum, Eu entrei na arte e na feitura de trabalhos em arte a partir da arte educação, né. Foi através da arte educação que eu possibilitei, gestei a minha prática artística, né, que é uma prática que se dá exatamente numa relação muito forte com o escuro. Fico pensando no escuro como quase uma dinâmica vital da minha própria vida, assim, uhum, né. E que escoa no trabalho também, assim, né. Entendendo que esse escuro é o escuro daquela que era arte educadora, uhum, exercia essa função, e que em algum momento, dentro da escuridão, encontrou também uma prática artística para desenvolver, enfim, para escoar uhum, suas outras dinâmicas, assim. O escuro para mim ele é muito importante porque o escuro para mim é um lugar de cuidado, assim. Eu acho hum, que antes de tudo, um lugar de cuidado. Eu acho que um cuidado que uhum, acontece exatamente da não rigidez da minha própria vida e da não aham, rigidez do que eu faço com ela, assim, que eu acho que o sim, meu trabalho artístico é um pouco do que eu faço da minha própria vida, assim. aham, E aí eu acho que eu cuido da minha vida e do meu trabalho e daquilo que eu faço uhum, com o meu trabalho, a partir desse cuidado, assim. uhum, Cuidado entendendo, não fazendo da minha vida aham, uma dominância rígida, aham, mas entendendo que a minha vida é tão escura quanto o aham. próprio movimento, quanto o próprio tempo, quanto com a lembrança, quanto com o esquecimento. Eu fico pensando também que o escuro é isso, é aquilo que se perde também, assim, Que não é se que pede? se perde. Ah, que se perde, aham, Eu acho que muitas coisas se perdem, assim. E às vezes a gente há uma busca, uma necessidade da gente encontrá-las, assim. uhum, Mas às vezes elas precisam se perder. sim, Eu acho que se perder é importante também. Acho que morrer é importante. uhum. Eu acho que o escuro é importante. Mas acho que a luz é importante também, assim. A luz também é importante. Eu acho. Pra não criar uma oposição binária entre a luz e a escuridão. Exatamente, Uhum, assim. Eu acho que a instância da luz e a instância da escuridão, elas acontecem juntas, assim. aham, Eu fico Eu me aproximo muito da noite, assim, a noite é um lugar aham, para mim muito importante, assim. uhum, O momento da noite, né, a escuta da noite, o som da noite. E uhum, eu acredito que na noite, a experiência da noite é uma experiência escura, assim, uhum, uma experiência de possibilidade, uma experiência
que a gente tem a ausência daquela estrela tão radiante que é o Sim, que é sol, o sol. mas que na noite a gente também não está sozinha ou apenas vivendo da escuridão. Na noite também a gente tem cintilância, a gente tem Sim. luz, a gente tem uma incandescência, enfim. Eu acho que a luz habita junto Uhum, da escuridão. Eu uhum, acho que com ela conversa, dança, se afasta e se aproxima, assim. Eu acho que esse conjunto de entendimentos não binários, assim, não binários entendidos de não oposições, assim, não é uma preferência pelo escuro uhum, e uma exclusão da luminosidade, sim. mas eu acredito que é uma convivência entre tudo isso, assim. E eu acho que orienta uma direção da qual o movimento é a sua maior força. Eu sou da Uhum. história enquanto formação universitária, né. Aham, Eu acredito que na história, o objeto da história é o próprio tempo, né, o aham, exercício do tempo, a análise do tempo. A física faz isso também, aham, mas a história faz a partir de uma outra metodologia, né. aham, E fico pensando muito que, apesar da minha formação em história, a história ela me possibilitou uma aproximação muito forte com o tempo. Ela analisa o tempo de uma forma muito específica, mas eu acho que o que me aproximou no campo da história do tempo é entender o tempo enquanto um movimento, assim. Eu uhum, tenho até um trabalho que é uma frase, que é diluir o tempo e aham, encontrar o movimento, uhum, entendendo que o tempo é uma dinâmica de movimento, é o movimento que acontece e que faz com que a gente perceba a vida, assim, é uhum, o movimento que faz com que a gente perceba o tempo, assim. uhum, É o sol e a lua, é o dia e a noite, é a uhum, escuridão e a luz, que faz com que a gente tenha uma percepção e uma convivência com o próprio tempo, entendendo esse tempo enquanto essa dinâmica, essa mudança, aham, essa convivência, constante, esse movimento. constante. E você falando sobre isso, né, fico pensando muito como a nossa sociedade, iluminista, aprendeu que para a gente se relacionar com as coisas, a gente precisa jogar luz sobre elas, porque quando a gente joga luz nos objetos, a gente torna eles transparentes e a gente consegue entendê-los, catalogá-los, identificá-los. Então a luz ela também pode ser usada como controle, né, como catalogação, né. E aí eu acho que no teu trabalho, em vez de jogar luz, parece que você sempre joga sombra, né? Joga sombra para que os objetos se manifestem com a sua luz própria, né? Porque é como se, você falou, né? Tanto a história como a física, ambas têm o tempo como objeto de estudo também, né? E eu acho que do ponto de vista da física, todos os objetos, eles são matérias de luz também. Todo objeto emana uma luz própria, mas que talvez pelo excesso de luz, essa luz da nossa sociedade iluminista, faz com que essa luz dos objetos não surjam, né? Eles sejam ofuscados, né? E aí eu acho que o teu trabalho é sempre também uma espécie de um jogar sombra, talvez o escuro seja estratégico, né? Seja muito mais uma ferramenta poética, né? Para que esses, 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 essas cintilâncias possam emergir. E às vezes essas cintilâncias pode ser uma cor, né? Pode ser uma cor, pode ser um traço, né? Pode ser uma linha. Enfim, queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Sim, eu acho que eu fico muito tocada, assim, com a sua questão, assim, porque, eh, eu acho que o escuro ele é um possibilitador daquilo que a gente não Uhum, tangencia, daquilo que a gente ainda não experienciou, sim. né. E aí eu acho que isso, em alguma medida, acontece com a própria grafia, com o próprio estímulo do desenho, que é uma linguagem da qual eu me aproximo muito, né. Uhum, E fico pensando que o desenho, o ato de desenhar, é um ato de imprevisibilidade, da uhum, gente grafar, traçar, fazer uma linha ou algumas linhas, uhum, num papel. Eu acho que o conjunto dessas linhas, aquilo que é feito, vai sendo gestado exatamente naquele momento. uhum, E aí eu acho que o escuro dentro disso, faz com que o escuro não seja só uma superfície do papel, algo que uhum, eu utilizo e utilizo muito, porque sim. muito me alimenta, assim. Mas eu acho que o escuro é a própria grafia daquilo que vai acontecer, né. Uhum, Para grafar eu uso muito a cor aham, para mim é muito importante, a cor é uma dinâmica de encantamento, eu uhum, acho que a cor ela dinamiza, ela atribui outras cores para além do branco, do preto, do aham, cinza. uhum, Eu acho que as dinâmicas de cor, a vibração da cor, a uhum, recepção da cor, eu acho que a cor para mim é super importante e a cor pode conviver com a escuridão, com o uhum, escuro, com a superfície preta do papel.
E eu acredito que aquilo que se gesta entre essa cor e esse escuro do papel, do tecido, de uma tela, enfim, Uhum. possibilita exatamente uma metodologia escura, que não é necessariamente um preto, um Uhum. breu, Sim. mas algo que se gesta Uhum. de maneira escura, de maneira imprevisível, e que surge a partir dali algo novo, algo Uhum. recente. Eu acho que é algo encantado, porque eu acho que dentro de toda essa dinâmica ainda existe uma dinâmica muito forte para mim, que é uma dinâmica de encantaria, assim. Uhum. É uma dinâmica de continuidade, apesar da mudança, Uhum. a mudança dentro da continuidade. Eu Uhum. acredito um pouco nesse momento que a gente vive, é um momento que a gente vive quase com receio, medo, mas me estranha também uma certa aceitação de que em algum momento essas coisas vão parar, assim, Uhum. e que não haverá continuidade Uhum. dessa existência, da nossa existência enfim, nesse planeta. Mas eu acredito que o encantamento é uma insistência pela continuidade daquilo que a gente faz, daquilo que Uhum. a gente é, daquilo que a gente pode se relacionar Uhum. com a vida, entendendo a vida Uhum. enquanto planta, enquanto nuvem, enquanto céu, enquanto Uhum. lua, enquanto Tudo. terra, Uhum. adubo. Uhum. Fico pensando um pouco nessas dinâmicas, aí eu não sei se eu respondi, mas eu acho que Uhum. isso é meio acho que essa conversa também é uma conversa escura, assim, Sim, no entendimento que a gente vai trocando e se claro. relacionando, a gente, enfim, vai tangenciando, se encontrando, se afastando, se Uhum. entendendo e se desentendendo, mas eu acho que é algo novo, algo que está acontecendo. Uhum. E eu gosto também da dinâmica do podcast, falando da própria linguagem que a gente Sim. tá nesse momento, que eu acho que o podcast tem isso que é de escutar, é Uhum. se fazer escutar e se permitir escutar. Eu acho que isso é muito bonito, assim, Uhum. você parar e se deixar escutar. E já o nome do podcast que é Juntei, assim, Uhum. eu acho que tem uma coisa de alimentar, assim, Uhum. escutar ao se alimentar, assim. A escuta também é um alimento, como o alimento também é uma Sim. escuta Uhum. de nutrição, de fortalecimento, enfim. Fico pensando também nisso que a gente está fazendo também é uma linguagem escura, é uma linguagem que não tem um visível necessariamente Uhum. tangenciado, acessado, assim. Uhum. Enfim. Ótimo. E você falou agora sobre o desenho, né, no teu trabalho, uma linguagem que é recorrente ao desenho. Então, queria muito te ouvir, por que que você escolheu o desenho, ou foi o desenho que te escolheu? Como chega no desenho? E o que é que o desenho te possibilita experimentar, que as outras linguagens não possibilitam? Eu amo desenhar, assim. Eu acho que desenhar tem uma certa simplicidade, Uhum. que eu acho que é super bonita. Eu Uhum. acho que a simplicidade do desenhar, aquele ato de você grafar, que pode ser na areia da praia, Uhum. e pode ser, enfim, no seu No caderno, próprio corpo. no próprio corpo, uma tatuagem, Uhum. ou só um desenho. Uhum. Eu acho que o desenho tem uma certa simplicidade que para mim é muito atraente, assim, para mim Uhum. também me nutre muito, assim. Aham. E aí eu gosto de entender o desenho enquanto uma metodologia. O Uhum. desenho é uma linguagem também, é uma linguagem da qual eu muito exerço, Uma metodologia de criação. mas o desenho é uma metodologia de criação, assim. É com desenho que eu penso fotografia, por Uhum. exemplo, é com desenho que eu penso a Pintura. pintura, é com desenho que eu penso o vídeo, né. Uhum. Eu acho que o desenho tem algo que ele atribui linhas, ou ele se emaranha em linhas, né, Uhum. ou então ele não acontece com linhas, se torna apenas Aham. um exercício da cor. Mas eu fico muito pensando nessa dinâmica de linha, e no vídeo também como uma dinâmica de tempo, né. Uhum. Um vídeo é um tempo, é Sim. um determinado período, é um determinado corte, é um determinado som, é uma determinada imagem. Fico pensando também que as dinâmicas de desenho, de Uhum. linha que eu exerço dentro de um desenho no papel, ou na madeira, ou em um Uhum. tecido, também é uma dinâmica que eu exerço para a gestação de uma pintura. E Uhum. aí não é que a pintura vem de um desenho, Sim. mas a pintura acontece junto de um desenho, do mesmo jeito que eu penso que um vídeo, Uhum. que às vezes talvez não tenha um desenho, ele também Uhum. acontece no emaranhado de linhas, são emaranhado de temporalidade, são emaranhado de som, são Uhum. emaranhado de, enfim, de fluxos que acontecem naquele período. Sim, E eu entendo que também um vídeo é um exercício de desenho, assim. claro. E gosto de pensar no desenho nessa simplicidade Uhum. básica, rotineira, ordinária, Aham. quase boba, Aham.
Ritualística também. ritualística, e eu acho que tem uma certa ousadia também em desenhar, Uhum. assim. Eu acho que é uma linguagem ousada, Uhum. porque eu acredito que quando a gente pensa nas linguagens e arte, Uhum. essas linguagens também são hierarquizadas, Claro, assim. sim, é. A gente tem uma hierarquia de importância, uma hierarquia de valor, uma Uhum. hierarquia de mercado para cada Uhum. linguagem. Claro. E aí eu fico pensando também no desenho enquanto uma ousadia, assim. Uma ousadia primeiro daquilo que é muito banal, que todas nós já realizamos em algum momento da nossa Uhum. vida, a Uhum. gente vai desenhando. Mas uma ousadia que é continuada, não é que eu Uhum. desenhei em um determinado momento da minha vida e eu parei, mas eu acho que tem a ousadia de continuar desenhando, assim. Uhum. Eu acho que tem outra ousadia dentro no caso dessa minha própria poética, de pensar o escuro dentro dessa dinâmica do desenho, que é quase um desenhar para não entender, assim, porque eu acho que Uhum. o desenho também tem isso, né. Eu vou desenhar Uhum. para você entender, Uhum. assim, Sim. presumindo também a pessoa que Uhum. vai receber esse desenho, ela não é capaz ou Uhum. possível de entender alguma Sim. coisa. Então serve pra tornar entendível. Exatamente. E aí eu gosto de desenhar não necessariamente para fazer entender, Aham. assim, mas para dar uma certa confusão. Porque Uhum. eu fico pensando que esse mundo que a gente vive, coabita, é um mundo muito ordenado. Sim. Eu acho que o exercício do desenho é meio para desordenar esse mundo Uhum. ordenado, que é Uhum. ordenado em diversos traumas, em Sim. diversas fraturas que a gente vive e convive Uhum. cotidianamente. Eu Uhum. fico pensando que o desenho é uma desorganização dessa ordem, que não necessariamente é uma ordem do conforto, uma ordem do cuidado, uma ordem da atenção, assim. Ótimo. E no teu trabalho, a gente também vai ver a forte presença da abstração, né. Queria te ouvir um pouco qual é a importância da abstração dentro do teu trabalho. Por que você aciona a abstração? É uma pergunta muito gostosa, assim, porque eu fico pensando que a abstração é um exercício de atenção também, assim. Uhum. Eu acho muito forte, porque a abstração é uma desorganização, assim, Uhum. é um ato de desorganizar, ou um ato de lidar com o mundo, lidar com a Uhum. vida, lidar com o encantamento da própria vida, enquanto algo que a gente presta atenção, assim. Quando a gente presta atenção, ou então quando a gente está muito perto, quando a gente Uhum. exerce uma intimidade muito grande, às vezes quando você está com uma pessoa muito querida, você abraça ela de olhos fechados, assim. Uhum. E aí a sensação do abraço é uma sensação abstrata, assim. Uhum. A imagem do abraço não, assim, é figurativo. Mas a sensação do abraço é abstrata, assim. Uhum. Você fecha o olho, você beija na boca de olho fechado. Eu acho que isso é muito gostoso, assim. E Uhum. eu acho que o exercício da abstração é um exercício de atenção. Atenção aos detalhes, se a gente olhar alguma coisa num detalhe, num zoom muito grande, a gente vai ver que certos detalhes, as células, Uhum. os micro-organismos, Uhum. enfim, o universo, a imagem do universo e do micro-organismo, Do aquilo que é micro e do tão macro. pequeno Uhum. e aquilo que é imensurável, são formas, são cores, são cintilações abstratas, assim. E Uhum. aí me interessa me aproximar muito mais disso, do que necessariamente Uhum. de uma organização de uma De uma determinada ordenação. figura. Uhum. Exatamente. A abstração como uma metodologia de desordenamento. Exatamente. É uma ordem, não deixa de ser uma ordem, mas uma outra ordem, uma É uma ordem que possibilidade. não controla, mas que cuida. Exatamente. Acho que você começou falando de cuidado, né, acho que talvez seja isso. E agora eu queria te ouvir um pouco falar, sobre você tem discutido essa crise do encantamento que a gente tem passado na nossa sociedade. E como a arte, o desenho, te possibilitam uma possibilidade de se reencantar novamente. Então eu queria te ouvir um pouco o que é essa crise do encantamento e como você, o que é que você faz, como você torna possível se reencantar de novo. Quando eu penso em encantamento, eu penso nas nuvens, assim. A imagem das nuvens para mim é muito importante. E aí as nuvens para mim são muito importantes, Uhum, porque as nuvens nos acolhem, assim, quando eu olho para cima parece que a nuvem está me abraçando, assim, eu sou uhum, abraçada pela nuvem. E essa imagem da nuvem, ela só é possível por um certo cuidado, uma certa uhum, atenção com essa presença, que é a presença da nuvem. Eu acho que me possibilitar estar com a nuvem, me sentir abraçada pela nuvem, é uma dinâmica de encantamento, eu me sinto uhum, encantada nesse momento, assim. uhum, E isso faz com que eu tente me aproximar da nuvem
entendendo um pouco a sua dinâmica de movimento, a sua Aham. dinâmica de aproximação, de distanciamento. Quando ela fecha e vem a chuva, quando Aham. ela abre e vem o sol. Eu acho que essas dinâmicas da vida, do tempo, do calor, da água, da chuva, eu acho que isso faz com que a gente se aproxime de uma dinâmica da vida enquanto um encantamento, dessa Uhum. experiência enquanto um encantamento, enquanto uma encantaria. E isso é muito importante porque a gente vive essa crise, né? A Uhum. gente vive uma crise, que é uma crise que faz a gente se afastar de uma sensação de abraço pelas nuvens, assim, Uhum. ou de acolhimento pelas ondas do mar, Uhum. ou de uma certa esfoliação Uhum. pela areia da praia, assim. Uhum. Eu acho que perceber, estar e acontecer junto dessas experiências é uma forma da gente, enfim, se possibilitar encantar. Uhum. Porque a gente sabe aquilo que nos desencanta, né? A Uhum. gente vive guerras, imagens de guerra são parte do nosso cotidiano. A gente, pela presença do celular Uhum. e pela luz do celular, que também é uma luz de um míssil, Uhum. a gente vê desastres acontecendo em toda parte do mundo, assim, inclusive na nossa própria vizinhança, que as notícias de violência são constantes, Uhum. são rotineiras, em que a gente fica pensando se há vida ou possibilidade de vida Uhum. dentro desse contexto, desse cotidiano. Uhum. Eu acredito que aí eu aproximo a abstração, Uhum. eu aproximo o encantamento, eu aproximo o desenho, enquanto uma insistência, uma Uhum. continuidade para viver além e aquém da violência quanto uma experiência única desse momento, assim. Uhum. Arrepiante, amiga. Né? E acho que você adorei isso que você falou, assim, que a luz do celular também é a luz do míssil, né? Assim, são luzes violentas mesmo, de destruição, Industriais ambas, né? e que roubam esse nosso encantamento, assim, que eu acho que talvez eu acho que a gente nasce encantada com o mundo, né? E de alguma maneira o desencantamento é um trauma, é um, é uma fratura, né? E aí, falando um pouco sobre esse mundo que nos fratura, a gente vive nesse período marcado, nesse período da cis-heterocolonialidade, que extermina corpos de pessoas trans, negras e indígenas. Além de vivermos uma sociedade iluminista, ou seja, uma sociedade que coloca a luz acima da sombra, ou seja, o entendimento, a transparência, a catalogação, a racionalidade, mais importante do que o desconhecido, do que o escuro. Então, eu acho que o teu trabalho é quase que o avesso disso. Ele tá falando sobre algo que foge, que é imprevisível, que é escuro, que não tem como controlar. Eu acho que você que convive com o teu trabalho há bastante tempo, escutou ele, a gente falou da escuta, o que é que você conseguiu ouvir dele, né? Qual mensagem você acha que o teu trabalho comunica para o mundo que a gente está vivendo? Tudo. Eu acho que eu acho que o trabalho ele nasce de uma metodologia que também é uma linguagem que é o desenho, né, a gente Uhum, retoma essa questão, assim. E aí fico pensando como o desenho é uma prática de inscrição, né, uhum, e inscrição nesse mundo, nesse presente, nesse cotidiano, nessas dinâmicas em que vivemos, né, e que são dinâmicas nas quais o meu corpo ele sente todos os dias, assim, claro. ele não tem como não sentir, né. Uhum, São dinâmicas das quais a transfobia, o uhum, racismo, as classes sociais, sim. enfim, uma série de dinâmicas me atravessam e constituem a história da minha vida, assim. Uhum, Minha vida não está apartada disso, assim, uhum, mas não está também submergida nisso, assim. Eu acredito que o desafio do meu trabalho, o que eu faço dele enquanto um desafio, é entender que, o meu trabalho vibra junto de uma vida uhum, que sente tudo isso, mas que aponta outra direção, assim. uhum, Eu acho que aponta o lápis, apontar o lápis, uhum. e eu acho que direcionar uma linha, fazer dessa linha inúmeras direções, assim, eu acho que é um pouco o que eu faço com o meu trabalho, assim. Entender que essas dinâmicas são presentes na minha vida, a minha vida não está desassociada disso, Uhum, mas que eu direciono, ou eu aponto, ou eu grafo, ou eu inscrevo, eu pelo menos escrevo essa matéria da qual está presente aqui falando essa voz, essa matéria. Eu possibilito com que ela se inscreva nesse mundo, mas eu acredito que é um pouco isso, assim. Eu entendo que essa dinâmica
que é uma dinâmica de mercado, que é uma dinâmica econômica, que é uma dinâmica de vida, que é uma dinâmica de continuidade de vida. Ela é de encerramento. E eu acho que continuar desenhando, que é um ato que a gente começa nos Hum. primeiros anos das nossas vidas e continuar exercendo ele até hoje, continuar emanando ele para o tempo, Uhum. eu acho que faz, em alguma medida, uma cisão, uma rachadura, Uhum. uma fratura naquilo que me fratura. Uhum. Agora termina essa pergunta. Au. Agora eu vou fazer um corte. Agora eu queria te ouvir falar sobre a fatura do trabalho, que a gente já está conversando sobre isso, mas queria entender o teu processo criativo, certo? Se existe alguma metodologia específica, se é mais intuitivo, se você gosta de esboçar antes, ou você faz todos os dias, tem um momento específico do dia, como é o teu processo criativo? Perfeito. Eu sou neta de 2 pedreiros, né, e os 2 são chamados Raimundos. Eu tenho um vô que é Raimundo Barros e um outro que é Raimundo Luiz. Ambos são pedreiros, eles já se foram, Uhum, já partiram. E ambos me ensinaram uma coisa que eu acho que é um pouco uma metodologia que eu tenho no meu próprio trabalho, assim. uhum, Eles construíam casas, assim, eu construo trabalhos em arte, assim. uhum, E aí ambos agenciavam aquele conjunto de materiais para construir uma composição, que a gente entende quanto uhum, casa, né. E eu também, convivo e aconteço junto de um conjunto de materiais uhum, que o resultado é um trabalho de arte, é uma composição, que uhum, essa composição é identificada enquanto um trabalho de arte. As metodologias para fazer, eu tento um pouco me aproximar a essa agência, que é uma agência dos meus avós, assim, uhum, que é construir casas, assim, ou então construir um conjunto, um corpo de uhum, trabalho, né. E aí as metodologias são algumas, assim, uhum, gosto de pôr um pouco uma música, eu acredito que uma hum, música é gostoso, uhum, que aí eu me coloco também nesse lugar da escuta do uhum, trabalho, mas também da escuta de uma vibração, de uma frequência. Eu gosto muito de utilizar 3 letras, para mim uhum, elas são muito importantes, elas são como germes, assim, elas são uhum. como Uma gramática. uma gramática, e elas são como gestoras, assim, Uhum, não de gestão, aham, mas de gestar, assim. Elas sementes. exatamente, elas são sementes. Uhum, Sementes dessa composição, desse corpo de trabalho. uhum, E são 3 letras que me aproximam muito do mar, né. uhum, E o mar, ele tem inúmeros sentidos, né. O mar pode ser pensado e elaborado a partir do trauma que ele acarreta. uhum, Fortaleza é localizada sim, e banhada pelo Atlântico, né. uhum, Mas o mar também é um movimento, assim, o uhum. mar é uma brisa, Imensurável, é um desconhecido. sal, é uma salina, Uhum, e ele tem um movimento. Que esse movimento eu encontro muito na escrita de 3 palavras, 3 letras, na uhum, verdade, que para mim são muito importantes, que é o E, o C e o S. uhum, Na minha escrita cursiva dessas letras, eu encontro um movimento que para mim é muito semelhante ao movimento da onda, que é um uhum. movimento de ir, voltar e ir de novo. Não é uma linha reta. Não é uma linha reta, as 3 letras. E aí fico pensando que essas 3 letras, elas gestam um conjunto de movimentos, assim, Uhum, que podem se fechar, que eu acho que uma série de trabalhos mais recentes, essas linhas se encontravam e se gestavam, se uhum, abraçavam, se acolhiam, mas que nesse momento elas buscam, eu tenho sentido, se expandir. Então essas linhas não necessariamente são linhas do encontro, mas são uhum, linhas da expansão, assim, uhum. e não uma expansão como a gente tem enquanto da história, uma Sim, expansão de de dominação, dominação, mas uma expansão de possibilidade de abertura, de de possível. comunicação, Uhum, de convivência. uhum, E aí eu acho que essa abertura me aproxima do mar e da nuvem. uhum, Se as ondas para mim são muito importantes, porque elas me lembram essa grafia dessas 3 letras e me lembram do próprio movimento da vida, as ondas do céu são as nuvens que também se movimentam e que são abertas. uhum, Elas não necessariamente têm uma forma, as formas vão sendo compostas e recompostas a partir do movimento. E aí eu acredito que o meu trabalho de desenho, que também é um trabalho de abstração, é um trabalho parecido com o trabalho das nuvens, assim, uhum, de aproximação, distanciamento, abertura, uma uhum. forma, uma reforma, aquilo que vai se compondo com o movimento da vida, assim. Adorei isso, o trabalho das nuvens. Pensar também, né, essas outras formas, essas outras linhas que se formam na realidade.
E queria agora te ouvir, o que é que você acha do circuito artístico da cidade de Fortaleza? Ou seja, esse circuito aí de museus, galerias, o mercado de arte, os editais públicos. O que é que você, como você enxerga esse circuito artístico da cidade de Fortaleza e o que é que você acha que falta para melhorá-lo? Eu acho que um pouco do contexto que a gente tem na cidade, no estado do Ceará, assim, eu acho que não é desassociado de um contexto mundo de arte contemporânea, assim, que hoje a gente caracteriza Uhum, enquanto arte contemporânea. Eu acredito que isso acontece em concomitância com inúmeras manifestações artísticas e outras manifestações humanas que não necessariamente se afirmam enquanto artísticas, mas que uhum. são feituras, né, que são agências, assim. E que são agências, inclusive, eu vou fugir um pouco para depois voltar para essa pergunta, assim, Claro. mas eu acho que são agências também que extrapolam Hum, essa ação sim, total. humana. Eu acho que o João de Barro está É. construindo aquilo que para ele é um cuidado, né, ele vai cuidar Uhum, daqueles dele, né, enfim, e ele faz aquela construção, aquela composição para isso, assim, para mim eu acho que é um trabalho super importante, assim, o uhum, trabalho do João de Barro. Mas voltando e pensando, eu acho que o mercado de arte ele está inserido dentro de algumas dinâmicas uhum, que elas são dinâmicas importantes no uhum, sentido de fomento. Eu uhum, acredito que tanto editais, quanto instituições culturais, quanto também o mercado de arte são dinâmicas importantes de fomento. Não uhum, necessariamente são essas dinâmicas que possibilitam um trabalho artístico. Um trabalho uhum. artístico pode acontecer para além disso, Claro. né? Uhum, Mas eu acho que são dinâmicas para entender que esses trabalhos que se auto-intitulam, que se desejam intitular um trabalho de arte, ele necessita de uma decorrência, ele necessita de um afluente, uhum. ele necessita de um lugar de Escoamento. escoamento, de Uhum, circulação, de não sei, de visibilidade, mas de circulação, de uhum, estar em movimento, assim. uhum, E aí eu acredito que na cidade há um processo de construção, de uhum, uma eterna construção. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que Fortaleza, ela vem alimentando, seja pela política de galerias, pela política institucional, pela política de editais, da Secretaria de Cultura do Estado. Eu acho que, nesse momento, a gente se entende enquanto um processo de construção. Construção de crítica de arte, construção uhum. de curadoria, porque eu acho que isso não está Sim. desassociado dessa dinâmica, isso Uhum, acontece em paralelo a formações, a cursos de formações de história da arte, enfim. uhum, Mas fico pensando também que a gente tem uma sensação em Fortaleza uhum, de um processo em construção. uhum, Eu acho que isso é muito importante, eu acho que uhum, isso a gente não pode esquecer em momento algum, assim, né. A Pinacoteca do Ceará, por exemplo, uhum. é um equipamento que foi pensado há muitos Muitos anos anos. e que esse ano tem 2 para seus 3 anos, assim. E aí é um processo que eu avalio enquanto um processo de construção, mas eu acho que esse processo de construção não pode ser um processo de consolidação. Eu acho que o Uhum, problema é uma consolidação uhum. de um circuito de arte em Fortaleza, porque eu acho que o problema, pensando nisso, numa Hum, dinâmica mundo, sim. consolidar um estatuto de arte, Uhum, eu acho que é um problema uhum, que a gente já pode perceber, assim, numa dinâmica mundo, né, em que a consolidação, aquilo que é muito estabelecido, é muito rígido, uhum. impossibilita linhas que fogem Sim, a essa rigidez. possibilita uma fuga. Exatamente. Uhum, E aí eu acho que o entender em construção e o mercado em construção e essas instituições em construção é uma possibilidade da gente continuar mutando e transmutando uhum, esse movimento, que também é um movimento nosso, assim, uhum, né, enquanto artistas, assim. Eu acho que extrapolam as nossas feituras, acontecem com a gente, mas também acontecem outras dinâmicas, dinâmicas econômicas, dinâmicas burocráticas, dinâmicas estaduais, estatais, enfim. Mas que eu acredito que, em alguma medida, se encontram, uhum, confluem. Eu acredito que é uma construção também coletiva junto aos artistas, assim. Eu acho que a uhum, gente também constrói esse movimento dentro da cidade. Eu acredito que isso é importante pela heterogeneidade do encontro das artistas que estão aqui, que eu acho que isso é uhum, muito importante, que é pensar não numa unidade de uma arte cearense, mas entender que a arte cearense, ela é uma arte que se possibilita como os meus avós, na verdade, se uhum, possibilitaram. E uma eterna composição e construção de casas ou de um
de uma circulação, de escoamento de arte aqui no Ceará. Uhum. Eu fico pensando muito que essa dinâmica é entender o Ceará dentro de uma dinâmica do Brasil, entender o Brasil dentro de uma Uhum. dinâmica global do mercado da arte, é um pouco entender que esse processo, às vezes, a gente reclama um pouco devido à precarização disso que a Claro. gente Uhum. vive, tá certo reclamar, Sim. não só reclamar, mas ter agência junto a Aham. essa reclamação, mas eu acho que essa experiência do pequeno, daquilo que está começando, daquilo Uhum. que está em busca de um Uhum. fortalecimento, eu acho que isso é super importante. Sim. Eu só fico temerosa, eu desejo que haja um fortalecimento e a construção, mas eu acho que isso continue assim, e Uhum. não que se fortaleça a ficar Sim. rígido como uma muralha. Não se institucionalize, né. Sim. Não fique tão É, rígido, assim, é, tão forte que vire uma muralha, é. mas que fique forte que vire, sei lá, assim, uma corrente d'água, assim, que bate, que seja gostosa, Você assim, falou e de mole. desejo, né, você terminou falando de que você deseja que continue, que não se torne algo rígido. E desejo é desenho, né, desenho vem de desejo, que eu acho que são 2 palavras importantíssimas para pensar o teu trabalho. E aí eu acho que falando queria que a gente tentasse agora falar do desejo, do seu desejo, o que você desejaria para a cena artística da nossa cidade, assim? Como você desenharia, assim, o que você acha que é necessário ser desenhado aqui nessa cena? O que você mais sente falta? De liberdade. É? Eu acho que liberdade é um desejo muito forte, assim, eu acho que de um conjunto muito forte de pessoas também, mas eu acho que liberdade é um desejo, mas é uma experiência, assim. Uhum, Eu acho que a gente tem que se possibilitar um pouco a experienciar a liberdade e não só uhum. desejar a liberdade, Sim, assim. Eu acho que experienciar a liberdade é desenhar a liberdade. perfeito. Não é uma projeção, Uhum, é um desenho, é uma sim. construção, é uma experiência. É um ato, é um acontecimento. Eu acho que em Fortaleza, acho que a gente deseja muita liberdade. Uhum, Eu acho que a gente poderia experimentar um pouco mais de liberdade. Eu acho que essa experimentação de liberdade, eu acho que tem inúmeras dinâmicas. Eu acho que também a liberdade não é só uma experiência, mas a liberdade também entra em várias uhum, dinâmicas de negociação, uhum, de parar um pouco, entender que essa parada aqui pode dar uma continuidade a um outro processo. Liberdade não é ausência de responsabilidade. uhum, Mas liberdade é uma possibilidade de experiência que eu acho que a gente tem que desejar muito, uhum, mas eu acho que a gente tem que experienciar muito. E uhum, aí eu acredito que o que eu desejo para a cidade, o que eu desejo para o meu trabalho, o que eu desejo uhum, para a vida é uma experiência de liberdade. Que o desejo de liberdade seja tão grande que ele exploda uhum, e a explosão seja a experiência da liberdade, assim. A liberdade de continuar a desenhar, a uhum, liberdade de desenhar aquilo que não necessariamente vai ser entendido, uhum, não é um desenho para entender alguma coisa, não é um desenho para ensinar alguma uhum. coisa, Pra escoar. mas é um desenho para escoar Hum. esse fluxo, essa experiência de liberdade, assim. Obrigado, Gi, por essa conversa. Rápido, Ah. eu amei. E eu queria, convidar todo mundo que está ouvindo a ouvir os nossos outros podcasts com outras artistas incríveis. E queria ouvir agora de ti as palavras finais, nossa despedida, se você tem algo a dizer. Eu queria que a gente tomasse banho de chuva, assim, eu acho muito bonito. Eu acho que a gente, ao invés de se esconder da chuva para não se molhar, assim, se molhasse bem muito de chuva, assim, na rua ou no quintal, não sei, mas tomasse banho de chuva. Acho que é fundamental.